Fala aí, galera! Estou aqui hoje para falar do livro de Yves Lacoste, A Geografia. Isto serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Especificamente, eu vou falar dos 4 primeiros capítulos. Yves Lacoste começa falando no primeiro capítulo, indagando para que serve a geografia, para que os alunos universitários e de nível médio e nível fundamental vão se indagar para que eles precisam aprender a geografia. Os relevos, os climas, a vegetação, para que eles precisam estudar as cidades, as indústrias, para que eles precisam saber os elementos geográficos. O que vai servir para eles na vida futura deles é o conhecimento desses saberes. As nossas câmeras flagraram 2 alunos de geografia saindo da sua aula e conversando sobre a prova que terão no dia seguinte. Vamos dar uma olhada nesses alunos aí, vamos lá. Moleque, que prova de geografia, mano? Que isso, cara, esqueci, moleque. Moleque, eu não lembro de nada. Mas aí, pegou o livro tranquilão, velho. É mesmo, Se né? der uma lida assim, ó, relevo o clima, der uma lida mesmo. Decora, amanhã tu esquece tudo, é prova tranquilão, mano. Pô, mas geografia também é chatão, né, cara? Fato, Eu né? não sei pra que serve essa matéria não, cara. Pô, clima, mapa, pô, pra que isso, cara? Vai... Cara, vamos jogar uma bola. É melhor, bora. A gente estuda essa parada, vamos. Depois a gente estuda, Demorou. Viram só? Muita gente acredita que na geografia não tem nada para aprender, só precisa ter memória. A geografia é aquela matéria de decoreba. As pessoas só precisam decorar para fazer a prova e depois esquecem. Elas não precisam entender um contexto. E ela é questionada desde seu surgimento se ela realmente é uma ciência consistente, de corpo inteiro, autônoma. Porque ela pega elementos da pedologia, pega elementos da geologia, pega elementos da climatologia, da cartografia, da economia política, e ela engloba tudo isso em uma própria ciência, na ciência geografia. Alguns indagam, perguntando se realmente a geografia pode ser considerada uma ciência autônoma. E Yves Lacoste põe isso bem no início do livro, já se indagando se a geografia realmente é uma ciência de corpo inteiro, se é uma ciência autônoma. Yves Lacoste fala que a geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, mas ele também fala que não só serve para fazer a guerra, ela serve para organizar o espaço, organizar os cidadãos no espaço. E pouca gente sabe disso. Uma minoria sabe que a geografia tem esse poder, o poder da distribuição, da organização do espaço. Ou seja, a geografia sim serve para fazer a guerra, mas muito mais do que isso, a geografia serve para a organização do espaço. Yves Lacoste aborda muito bem isso na introdução do primeiro capítulo. Depois disso, Yves Lacoste começa a falar especificamente da carta, da cartografia. A carta, ela é uma representação geográfica por excelência. Após a criação das primeiras cartas, é que a geografia começa a ter uma importância muito grande, mesmo sem a grande massa saber dessa importância. A carta, ela foi criada, primeiramente, por militares para militares. Ela foi criada para os militares fazerem as táticas, as estratégias de guerrilha. E hoje, as cartas bem utilizadas, elas servem para a organização da sociedade no espaço. A organização da cidade, do bairro, até mesmo de uma vila, de um condomínio, precisa de uma carta para que haja essa organização. Depois de falar da carta, Lacoste lembra de um famoso geógrafo chamado Hatzel, alemão, um geógrafo que divulgou muito a Alemanha na época em que ele lecionou, e Hatzel, na época do pan-germanismo, da expansão do pan-germanismo, divulgou a ideia do espaço vital. Nada mais é do que uma população precisa de ter um espaço para se desenvolver. Vocês já devem saber disso. E continuando na Alemanha, a geografia de Hitler foi extremamente importante no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Hitler tinha poder em suas mãos, por quê? Porque ele tinha os mapas, ele tinha as cartas da Europa e das áreas que ele desejava invadir e ocupar. E com aquela visão que ele tinha, ficou muito mais fácil os manejos estratégicos, as manobras das suas tropas. Yves Lacoste diz no livro que a geografia existe há muito mais tempo que os universitários e os professores acreditam. As grandes expansões coloniais, as grandes expansões marítimas da Europa no século XIV, no século XV, não seriam geografia? Eles não teriam usado de ferramentas geográficas para fazer essas expansões? Até mesmo na Idade Média, os grandes geógrafos árabes, eles não usavam ferramentas geográficas. Desde que foi criado o Estado como detentor do poder, a geografia existe. Só a partir do século XIX, Yves Lacoste põe que a geografia vira disciplina e entra no currículo escolar acadêmico universitário. Mas mesmo assim, a partir do século XIX, quando a geografia entra no currículo escolar, a geografia do Estado-Maior, a geografia dos militares continua existindo e existe até hoje. O saber geográfico era e é ainda hoje um poder de poucos.
As geografias dos oficiais, eles usavam para as táticas de guerra. As geografias dos dirigentes do aparelho do Estado, utilizadas em espaços nas províncias. E a geografia dos exploradores, com a conquista colonial. A geografia do Estado-Maior é quase que imperceptível por aqueles que não a executam. Por isso as suas informações, elas continuam não sendo divulgadas. Yves Lacoste diz no vídeo que a geografia, hoje, mais do que nunca, sim, serve para fazer a guerra. Os universitários e os geógrafos acreditam que depois da criação da carta, os militares não precisam mais da geografia. Um exemplo da geografia aplicada na guerra foi a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos eles atacaram quase que precisamente os diques que protegiam as províncias vietnamitas densamente povoadas. E para isso eles precisavam ter uma carta, ter uma referência, para saber exatamente onde estava o alvo, onde atacar, né? Outro exemplo foi a Guerra da Indochina, onde a primeira vez não só a destruição do inimigo estava presente nas ideias de quem estava atacando, mas sim a deformação dos meios geográficos, tanto sociais como humanos. Pela primeira vez eles estavam presentes na Guerra da Indochina. No capítulo 2, que tem como título Da Geografia dos Professores aos ecrãs da Geografia Espetáculo, Yves Lacoste começa o segundo capítulo falando que desde o início do século XIX, a geografia começa com duas vertentes. A primeira geografia é aquela do Estado-Maior, aquela mais antiga, dos militares, onde eles detêm o saber geográfico. E a segunda geografia vem com a geografia dos professores, que não só na geografia voltada para a política, mas sim para os interesses econômicos. Uma minoria sabe da sua importância, e mesmo os professores não sabem da sua importância. A geografia dos professores, ela vem como uma geografia que enumera os elementos geográficos. Ela vem como uma geografia que só expõe e não explica. Ela enumera o relevo, ela enumera os climas, a vegetação, os tipos de cidade, os tipos de clima, e não diz o porquê, qual a importância de saber disso. De todas as disciplinas, segundo Lacoste, ensinadas na escola de hoje, a geografia é a única que não tem uma aplicação fundamentada. A geografia é a única que parece não é necessária no currículo escolar, segundo Lacoste. A geografia dos professores, segundo Yves Lacoste, ela oculta a função principal, a função verdadeira da geografia, dos militares e do Estado-Maior. Não só na economia, como na política, nas estratégias militares. Mas os professores, infelizmente, eles não fazem essa ocultação consciente. Eles mesmos passaram por um processo acadêmico e só passam o que eles aprenderam. Mesmo assim, existem também países que a geografia não faz parte do currículo acadêmico, como é o exemplo dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Ou seja, não é interesse do Estado que a grande massa entenda como o sistema funciona, como eles são divididos, como eles estão sob o poder do Estado. Yves Lacoste termina no segundo capítulo falando da ideologia do turismo. O turismo ele utiliza a geografia como uma forma de ganho em massa, de capturação de capital em massa, sem ao menos saber que está utilizando a geografia. Por exemplo, nos mapas. As pessoas pegam os mapas para fazer o itinerário das suas férias e não sabem ler mapas, não sabem qual a importância que realmente aquela carta que está em suas mãos tem. Nossas câmeras flagraram duas pessoas planejando suas férias, estão conversando sobre o itinerário que elas vão fazer. Vamos dar uma olhada nessas duas pessoas conversando, vamos lá. Caraca, cara, onde é que a gente tá? Cara, tô perdido, cara. Ah, mas eu trouxe o mapa aqui no meu bolso, peraí. Bom. Peguei aqui na agência, ó. Mas aí tem que ver como é que vê isso aqui. Pô, cara, mas também tá de cabeça pra baixo, pô. Como é que tu vê? Foi mal. Pô, mesmo assim, não tá entendendo nada, cara. Cara, por que serve isso aqui, cara? Cara, sei lá, moleque, sei lá. Cara, a gente... Cara, vamos... melhor esquecer isso aí, cara. Vamos seguir pelo sol, acho que a gente chega lá, né? Acho que a gente chega lá, moleque. Bora. Então, vamos pro capítulo 3. O capítulo 3 tem como título Um Saber Estratégico em Mão de Alguns. Lacoste começa o capítulo 3 falando dos mapas reservados à minoria dirigente. E ele dá o exemplo dos estados comunistas. Por exemplo, na época da União Soviética, os estudantes de geografia e os estudantes em geral não tinham acesso nenhum a nenhuma carta, nenhum mapa do globo, principalmente da sua região. Enquanto isso, o lado capitalista, o polo capitalista do mundo, tinha acesso, os estudantes tinham acesso, os militares tinham acesso. Além de tudo, eles tinham acesso ao mapa, à carta do território inimigo. Isso facilitava na corrida entre as duas potências. Isso fez com que o polo capitalista saísse na frente. Os países de terceiro mundo, por exemplo, na época das colônias, tinham vendas de cartas livres
E hoje são interditadas essas vendas por causa das tensões sociais, segundo Lacoste. Hoje não é interessante para o Estado, para quem controla a sociedade, a disponibilidade de cartas em abundância, porque nos casos de guerra urbana, de guerrilhas, nos países que existem esse tipo de confronto, a grande massa, a população não tem o plano da cidade e com isso não tem como fazer estratégias. Fica muito mais difícil e fica muito mais fácil para o Estado acabar com esse movimento. E o Lacoste disse no livro também que aprender a ler as cartas e os mapas é prioridade para os militantes. Nos países democratas, as cartas elas circulam livremente, só que sem nenhum propósito. Afinal de contas, uma minoria sabe realmente interpretá-las. As grandes firmas capitalistas têm como poder o estudo saber estudar os espaços para obter o lucro. O desinteresse da geografia, não só na leitura de cartas, como a geografia como um todo, faz com que a sociedade fique na mão dessas grandes firmas capitalistas e do sistema capitalista em si. O capítulo 4, que tem como título Miopia e Sonambulismo, no seio de uma especialidade tornada diferencial, o livro de Lacoste começa com a indagação de como esse problema da falta de interesse pela geografia começou. Ele vai procurar entender por que essa falta de interesse, se ela tem um fundamento histórico, quando que ela começou. No sistema feudal, lá atrás, os aldeões sabiam o espaço que viviam, eles os conheciam, até porque não eram grandes. Mas os militares, os príncipes, sentiram necessidade de se expandir, de expandir o conhecimento do território. Aí sim começou a concentração do saber. Tivemos acesso a um vídeo que mostra 2 aldeões conversando sobre uma carta que eles acabaram de fazer sobre a sua aldeia. Estão orgulhosos dessa representação que eles fizeram. Vamos botar aí pra vocês verem. Moro! Veja o desenho que acabei de elaborar de nossa aldeia. Viu aqui? Aldeia. Fazenda, gado, vinho, bom. Muito bom. Muito bom. Vamos tomar um vinho para comemorar essa nossa... Acho ótimo essa sua ideia. Vamos então. Então, hoje em dia é mais ou menos assim. A sociedade é mais ou menos consciente, mais consciente do que a sociedade naquela época, mas ela continua míope. Antigamente, era percorrido a pé, no seu próprio território. Encontravam-se seus pontos de referência sem dificuldade. Hoje, no caso, são distâncias bem maiores que as pessoas percorrem. Elas moram num bairro, trabalham num outro, elas percorrem essa distância entre o trabalho e sua casa, só que elas não conhecem o território que elas percorrem. Elas não conhecem, existe um vazio entre esses dois territórios. Elas conhecem o território da sua casa e conhecem o território do seu trabalho. Mas aquele vazio, o entorno, o meio, elas não conhecem. Diferentemente de antigamente, onde os aldeões conheciam o seu território, que era pequeno, pois toda a sua atividade se concentrava num lugar só. Hoje em dia a gente está fadado a esse desconhecimento. Então, galera, falei dos 4 primeiros capítulos desse livro aqui, né, que Yves Lacoste escreveu. O nome do livro é A Geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Então, para fechar, galera, eu queria dizer para vocês que uma das razões de ser fundamentais da geografia é dar conta da complexidade das configurações do espaço terrestre. Os fenômenos que podem ser isolados pelo pensamento segundo as diferentes categorias científicas. A geologia, climatologia, demografia e economia coordenam-se em grandes espaços geográficos. Nesse livro, Yves Lacoste desmistifica a suposta neutralidade da geografia e chama a atenção para as consequências que podem advir para as populações atingidas pela organização do seu espaço. Ao mesmo tempo, conclama a corporação dos geógrafos a assumir uma posição militante contra a instrumentalização da geografia pelos estados maiores, estatais ou privados. Então fica aí para vocês pensarem, será que a geografia realmente só serve para fazer a guerra?